Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas de literatura aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, vou trabalhar com vocês hoje o naturalismo no Brasil. Vamos entrar aqui na obra dos dois grandes autores naturalistas, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia. São autores de obras importantes, significativas, sempre lembradas em provas vestibulares, sempre bem representativas desse momento estético literário que acontece na segunda metade do século aqui no Brasil. Paralelo ao realismo machadiano, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia trazem classes sociais mais, vamos dizer assim, oprimidas, ou então personagens da nossa literatura que passam por um processo de opressão, ou da nossa sociedade, da nossa literatura não, personagens da nossa sociedade que podem passar por processos de opressão. E uma das questões aí que a gente vai ver é temas extremamente delicados envolvendo sexualidades e, vamos dizer assim, perfis sexuais adotados pelas pessoas dentro dessas possibilidades. Na nossa cartela de hoje, a gente vai começar falando aqui, sobre o naturalismo no Brasil, gente, A escola naturalista no Brasil começa em 1882, né? Inclusive, a data é alusiva à primeira obra de um autor com características aí relacionadas ao naturalismo. 1882 é a data, 82 não, é 81. Peraí. Nossa. Pronto, 81 é a data da publicação do livro O Mulato, de Aloysio de Azevedo, tá? A obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo, foi uma obra que marcou a trajetória desse autor, que teve que, inclusive, sair de São Luís no Maranhão devido às críticas que ele sofrera em decorrência dessa situação. E aí a gente vai poder perceber que ele acaba se tornando aquilo que seria aí o seu projeto de literatura, que seria transformar a sociedade num grande laboratório para discorrer sobre questões importantes, principalmente pessoas, que como o personagem da sua primeira narrativa é um afrodescendente, sofre preconceitos de forma extremamente violenta dentro da sociedade. Bom, Aloysio de Azevedo foi um caricaturista, foi um jornalista, romancista, e depois que ele foi para o Rio de Janeiro e ganhou a vida aí sendo romancista, ele ingressa na carreira diplomática. Tanto é que ele é destacado na diplomacia brasileira da época como cônsul do Brasil na Argentina, já durante o período republicano, né? Então, ele passeia, ele vê o fim da monarquia brasileira, acaba se tornando aí uma figura importante e vai aí dentro desse processo de cumprimento, ganhar ares lá na Argentina. As obras de Aloysio de Azevedo são obras bem impactantes. Como eu disse para vocês, lá na cidade quando ainda era um caricaturista e um jornalista, ele resolve publicar a sua narrativa O Mulato. E essa obra, publicada em 1881, foi uma situação, vamos dizer assim, muito, muito pesada para ele, principalmente por conta da denúncia clara, né, de um racismo aí existente de forma cruel na sociedade brasileira. Isso faz com que o Aloysio de Azevedo, por exemplo, perca todos os seus empregos, seja literalmente despejado na rua, porque o senhorio da casa em que ele vivia, que ele alugava, pagava tudo em dias. Ele preferiu jogar as coisas do escritor e do jornalista fora do que continuar com um personagem que estava agredindo figuras importantes da sociedade ludovicana. E aí, olha, sem ter para onde ir,
nem como ficar na cidade de São Luís, ele resolve aceitar o convite do irmão, o Arthur de Azevedo, que já vivia na corte, já vivia dentro dessa representação da vida na cidade do Rio de Janeiro e produzia peças teatrais. E essas peças teatrais davam a ele um certo conforto, porque todas as peças eram comédias ou farsas, sempre muito procuradas pela elite burguesa. Então ele chamou, vem para cá que aqui você vai se dar bem. E aí ele republica a obra lá, o Mulato, e a obra, diferente do que aconteceu em São Luís, acaba estourando no sentido do sucesso. Enquanto ele foi rejeitado na sua terra natal por ter apontado o racismo presente na sociedade da época, ele acaba sendo, entre aspas, acolhido por um público, aí o público carioca. Então, quando ele vai publicar as suas produções, né, ele intercalou aí essas narrativas com essas situações, vamos dizer assim, ainda amorosas. Tanto é que ele dizia que era para fazer esse processo, vamos dizer assim, de acomodação. Não dá para você chegar para um público que é acostumado a falar só de amor, já começar a dissecar a sociedade assim, dessa forma. Então, a Luís de Azevedo, ele começa, como vários outros escritores, o próprio Machado de Assis escreveu o romantismo para ganhar dinheiro. A inspiração romântica não era a inspiração da vida desses autores, era uma questão de necessidade, de botar aí comida na mesa. Aí, olha, da primeira obra às obras naturalistas, ele vai aprimorando a sua visão de mundo e, principalmente, aplicando aquilo que ele aprendeu no jornalismo. Casa de Pensão é uma narrativa policial, né? É uma narrativa baseada num caso policial de uma jovem que é assassinada porque, depois de desonrada por um rapaz de uma família importante que a enganou para poder se usufruir aí da sua virgindade, que era uma prática, vamos dizer assim, que hoje a gente pode dizer que seria esses assédios sexuais que muitas mulheres sofrem, né? Depois que ela se viu na situação de ter sido enganada por conta desse jovem rico, ela acaba cobrando dele a reparação por sua honra, porque como ela vinha de uma família pobre, se ela não tivesse aí um casamento, se ele não tivesse como acolhê-la em uma relação matrimonial, ela se tornaria uma pessoa que frequentaria e que teria todas as suas circunstâncias de vida completamente negadas, né? Então, para evitar que ela saia dizendo e manchando a sua própria honra, ele manda assassiná-la, né? E aí a gente vai ver que o caso chega até a polícia e no julgamento, apesar de todos os indícios de culpa de que ele fora o assassino e a culpa seja dele, ele é inocentado. E aí a gente vai lembrar daquela situação, vamos dizer assim, típica dessa violência contra a mulher, né? As mulheres vítimas de violência sempre são culpadas pelos assédios e os estupros que elas sofrem. Isso já vem desde 1884, já que essa tônica é trabalhada de forma aí inédita pelo escritor maranhense Aloysio de Azevedo. Mas é o romance O Cortiço, publicado em 1884, né, naquele período aí conturbado da história brasileira, que a gente vai encontrar aqui aquilo que mais é lembrado nos vestibulares, né? Aquela literatura de Aloysio de Azevedo que foca nessa realidade, descreve minuciosamente as pessoas, adota uma visão científica e, é claro, né, traz todos esses problemas. Está aqui, ó, a capa da história em quadrinhos do Mulato. Está aqui o Raimundo, que é o personagem principal. O Raimundo, personagem principal, ele é um jovem nascido de uma relação interracial entre o esposo de Dona Quitéria, né,
e uma das negras da fazenda. E aí, quando ele não tinha filhos com a dona Quitéria, e quando ele tem esse filho, sabendo da violência que ela tinha contra os negros, até porque os negros da sua fazenda eram constantemente, vamos dizer assim, vítimas de uma violência física completamente absurda, como a gente vê aqui, ó, nessa representação. Temendo pela vida do seu único herdeiro, ele resolve tirá-lo da cidade de São Luís e mandar para a corte, né, para Portugal. Lá ele tinha um irmão, a abolição já havia acontecido em Portugal e as pessoas já tinham a presença de afrodescendentes aí inseridos em várias áreas da sociedade portuguesa. Quando ele volta, depois do falecimento do pai, né, ele praticamente se apaixona, até porque ela também se apaixona, a jovem Ana Rosa, pelo educado, sensível, né, mais negro, né, mais bonito também, até porque a beleza física dele é uma mistura, né, da beleza negra com a beleza branca. E aí a gente vai poder perceber que ele carrega só boas qualidades, mas a sociedade, liderada principalmente, influenciada pela visão da Igreja Católica, extremamente também negativa, faz com que todas as pessoas organizem um plano de eliminar aí da sociedade o jovem Raimundo, porque o Raimundo representava a inserção do negro em uma sociedade que não queria a sua participação. Então, o romance ele é bem forte, né, nessa constituição de uma sociedade desregrada pelos vícios, né, mas incapaz de reconhecer que agora haveria essa possibilidade dessa inserção. Então, ele resolve relatar essa história. E aí a gente vai ver que essa visão determinista, a força do meio que corrompe as pessoas, né? É uma sociedade racista, é uma sociedade em que as pessoas acabam se corrompendo por conta dessa preferência ou dessa participação aí nesse momento. E aí esse gajo, essa figura que chega e adentra a essa sociedade, como ele não tem essas, vamos dizer assim, essa maldade, ele acaba sendo vítima desses abutres, desses ratos, dessas pessoas ardilosas que vão tramar contra a sua própria vida. Em torno de quê, gente? De uma exclusão racial, literal, ou seja, a não permanência de afrodescendentes dentro da sociedade, até porque o Raimundo é uma afronta àquilo que seriam os comportamentos, aquilo que seria a ética dessas pessoas sem nada. E aí ele, educado, polido, bem tratado, acabava se tornando essa, vamos dizer assim, esse osso duro de roer, né? Bom, aí o Aloysio de Azevedo vai para o Rio de Janeiro, republica essa narrativa, o Mulato, e acaba com uma clientela bastante assídua dos seus romances. Quando ele aproveita o caso do Capistriano, que era o jovem que assassina a moça a quem ele desonrou e acaba sendo não punido por esse assassinato, a gente vai poder perceber que ele resolve aí trazer uma visão mais ampla da sociedade brasileira do final do século XIX. E escolhe aí esse processo de alargamento geossocial que vai acontecer no Rio de Janeiro no final da década, ou no final do século XIX, que é a construção dos grandes bairros populacionais, a saída do centro, o alargamento do território urbano da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente vai encontrar essa narrativa que se passa no bairro de Botafogo, que durante o período descrito, no final do século XIX, era a periferia da cidade. Hoje é um dos bairros da Zona Sul, 1 m² caríssimo, mas na época de Aloysio de Azevedo era o local onde gente pobre, feliz,
mas a ruaceira vivia no cortiço do João Romão. Então, o título da narrativa é claro, limpo, direto. Vamos falar das classes populares, lavadeiras, quebradores de pedra, comerciantes, peixeiros, carregadores, todo tipo de trabalhador que executava serviços domésticos, serviços, vamos dizer assim, dos mais diversos para a sociedade burguesa do Rio de Janeiro. Os personagens populares são sempre em maior número, até porque, diferentemente do que eles não entendem, né? A sociedade passa uma ideia de que eles não têm força. E realmente, como diz Karl Marx, né? O oprimido não conhece a força do coletivo, né? Ele vive numa sociedade capitalista e essa sociedade capitalista impõe a ele apenas uma visão de que ou ele tem o capital ou ele não tem. É por isso que esse cidadão bem aqui, gente, que é o João Romão, a única coisa que ele quer na vida dele é ganhar dinheiro, tá? A sua ambição, a sua sede por dinheiro é tão desmedida que ele usa de todos os meios possíveis para conquistá-lo, tá? Daqueles meios mais sórdidos e, logicamente, sem nenhum tipo de ética, tá? Ele vai morar na região de Botafogo porque ele é contratado por um dos comerciantes que abrem esses comércios nessas regiões periféricas. E aí ele acaba conseguindo, por meios que a narrativa dizem que são meios escusos, a compra, né, ou a aquisição, a herança daquele comerciante que falece, que deixa o negócio para ele, né? E aí aquela vendinha, ele acaba prosperando, porque ele aproveita as obras feitas nas redondezas para roubar aí todo tipo de mercadoria e daquilo que ele necessita para poder crescer no seu negócio, né? Como era uma região frequentada pelas lavadeiras, que muitas vezes iam aos rios e à praia lavar as roupas das famílias importantes que viviam na cidade, no centro da cidade, na burguesia, ele acabou pensando na ideia de oferecer àquelas lavadeiras tinas, pias de lavar roupa, para que elas economizassem o caminho. Ele furou um poço e daquele poço ele minava a água que abastecia as tinas que ele alugava às lavadeiras e que aceitavam esse aluguel porque era mais perto do que ir até a praia. E aí a gente vai ter uma sequência aí, ó, Bertoleza, a gente vai ter a Zulmira, a Rita Baiana, a Pombinha, a Piedade, todos esses personagens populares que estão aí associados a essa vida de sofrimentos e de exploração, até mesmo pelo próprio João Romão. Então, João Romão, ele acaba centrando o núcleo das classes populares. E aí, olha, veja bem como as classes populares são muito mais numerosas. É muito mais numerosa. Temos o João Romão, Bertoleza, Zulmira, Rita Baiana, Piedade, Pombinha, Firmo, Jerônimo. E dos burgueses só temos 2 personagens, Miranda e sua esposa. Então, por que aqui a opressão é sempre contra o trabalhador? Pelas facilidades que a burguesia tem de possuir aquilo que uma sociedade capitalista preza, o capital, né? Então, a gente vai poder analisar essas situações. E aí o João Romão, ele sabe que é uma sociedade capitalista mantida a duras penas por essas situações. E aí ele trabalha, não, ele explora as pessoas, ele explora a Zulmira, né, a Bertoleza, que era uma escrava fugida, né, que vivia com um carroceiro. E no dia que o carroceiro literalmente morre, né, ele aparece para socorrê-la, porque ela fica desesperada, e ela, na ingenuidade, confessa que guarda com ela todo o dinheiro de uma vida
aí de trabalho em prol daquilo que seria a sua liberdade. Eles trabalhavam como carroceiros, juntando o valor necessário para ela comprar sua carta de alforria. E aí o João Romão, quando vê aquele dinheiro e vê a ingenuidade, se junta a ela, né, nesse intuito de passar a ela a ideia da proteção. Como ele era um português branco, existia, né, aquele pensamento da eugenia, que era difuso principalmente nas comunidades que eram exploradas, as comunidades afro que eram exploradas, e entendiam que somente a limpeza da sua raça seria aí importante para eles poderem terem a inserção social que eles tanto almejavam. Então, ele mostra muito desse pensamento dos negros na época da escravidão, que queriam se casar com pessoas brancas, numa tentativa de deixar a sua existência, principalmente a sua prosperidade, com afrodescendentes que sofressem menos aí as privações que eles, como negros e muitas vezes escravos, sofriam. Então ele engana, ele rouba, ele acaba explorando, né? Ele transforma a Bertoleza numa escrava, a escrava dele, né? E ela, naquela ingenuidade de acreditar que ele poderia apaixonar-se por ela. E aí a gente vai ver que a paixão do João Romão é o cifrão, é o dinheiro. E para ele mudar de lado, sair do coletivo para aí a classe de Miranda, ele fará tudo que for necessário para poder aí ganhar dinheiro. Então, nesse personagem, nessa narrativa, a gente tem uma personagem muito emblemática, a visão da mulher brasileira aqui através de Rita Baiana. Rita Baiana, essa negra, né, sedutora, que vive no cortiço, e teve um caso com o Firmino, que era um capoeirista, mas depois se envolve com o Jerônimo. E o Jerônimo desfaz o casamento dele, acaba se abrasileirando, e aí a gente vai ver a força do meio transformando todos esses personagens, tá? Então tá aqui, olha, as cenas desse apartheid social. De um lado a gente tem aqui as mulheres lavando roupa, os homens, né, vamos dizer assim, comendo em um ambiente extremamente coletivo, apinhado de pessoas e sem nenhum tipo de conforto, enquanto Miranda e a sua família, poucas pessoas, 3 pessoas, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas num coletivo, enquanto lá nós temos aí espaços preenchidos por 2 só pessoas. E aí a gente vai ver, olha, é esse apartheid, né? Uma classe numerosa que vive em extremas condições de pobreza e uma classe privilegiada, rica, que está distante aí dessas dificuldades, dessas inseguranças todas sociais vividas por esses personagens. Então, é bem interessante o romance. No final, a gente vai perceber que ele deixa um pouco essas questões sociais de lado para mostrar aí essa questão da sensualidade da mulher brasileira, representada pela Rita Baiana. A gente sabe que a Rita Baiana é aquela mulata, né? Um termo, perdão pelo termo, utilizado pelo José de Alencar, ou pelo Aloysio de Azevedo na época, né? Os afrodescendentes, os descendentes de negros, principalmente que tinham uma fenotipia mais clara, né? Eles eram chamados de mulatos, né? Pessoas que tinham esse tom de pele mais clara. E aí é claro que hoje é uma expressão racista. E aí a gente vai poder observar que ela é descrita dentro dessa exoticidade da natureza brasileira. Ardente, ela é a luz ardente do meio-dia, o saputi doce como mel, a cobra verde traiçoeira que fica ali, esperando dar o bote, a muriçoca doida que assanhava os seus desejos, que tira você do sério. E aí a gente vai ver esse aspecto da sensualidade da mulher brasileira que ainda não tinha aparecido, né, dentro da literatura, porque ela estava sempre muito coberta, recatada, e agora ela levanta as saias numa roda de samba para os padrões da época, que era uma roda extremamente
é, era uma roda, era uma manifestação de classes sociais que sofriam esse preconceito. Hoje não, hoje o samba tem o seu espaço, sua dignidade e sua excelência, tá bom? Então tá aqui, olha, junto dela pôs-se a trabalhar Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa, pequena e socada, de carnes duras e uma fama de leviana entre suas vizinhas. Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes que só ela dispunha de benzer erisipelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste, com os olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando como dentes de cão, cabelos lisos, escorridos e ainda retintos, apesar de idade. Chamavam-lhe bruxa. Depois seguia-se a Marciana, e mais a sua filha Florinda, a primeira mulata antiga, muito séria e asseada em exagero. A sua casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Em seu apanhado, o mau humor punha logo a espanar, a varrer febril, e quando a raiva era grande, corria a buscar-lhe um balde de água e descarregava com fúria pelo chão da sala. A filha tinha 15 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas sustentava ainda a sua virgindade, não cedia, nem à mão de Deus Padre, aos rogos de João Romão, que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no peso das compras de Florinda, fazia diariamente à venda. Então, nesse trecho aí, a gente vê a descrição de todas as mulheres que pertenciam ao cortiço, mulheres negras, né? E aí a gente vai ver aqui, gente, ó, que é uma que é uma referência aqui que a gente vai observar que o autor faz, olha, há um processo de exclusão, né? A gente vai poder perceber que ele sempre fala de uma maneira extremamente ou lasciva ou pejorativa em relação à constituição corporal da mulher negra, né? E aí a gente consegue ver hoje o quanto essa expressão vinda dele representa todo esse processo de racismo enfrentado pelos negros, né? Dentro dessa possibilidade. Uma relação correta entre o trecho apresentado e o movimento literário em que o cortiço está inserido é: letra A referência cuidadosa e delicada sexualidade dos personagens é a parte de um esforço típico do realismo para apresentar o ser humano em sua totalidade sem sobrecarregar um de seus aspectos. Pelo contrário, ele não faz referência delicada à sexualidade das pessoas. Ele diz que uma jovem lá estava pedindo homem, né? Estava com uma sexualidade à flor da pele. Então, isso não é delicadeza aí nenhuma. A caracterização dos personagens como indivíduos únicos e isolados da coletividade, deixando em segundo plano suas relações sociais, é um traço típico do naturalismo, né? A gente vai encontrar aqui, olha, a caracterização dos personagens como indivíduos únicos e isolados da coletividade. Pelo contrário, falamos de várias mulheres, coletivos, né? Aí dentro dessa situação. A preferência dos personagens pela razão e o seu desprezo pela fé, em uma estratégia para valorizar a ciência, a objetividade e desvalorizar a religião, são características do realismo. Letra D, a valorização da vida perto da natureza, com personagens que abrem mão dos métodos e dos objetos, frutos da tecnologia, para se ligarem à tranquilidade de uma vida sem máquinas. É mais uma característica do naturalismo. O naturalismo, ele fala de quem vive na cidade. Descrição das características vulgares dos personagens e a frequente associação entre homens e animais, que ajudam a estabelecer uma concepção biológica do mundo
são características do naturalismo. Então, ó, essa questão da vulgaridade, né, a gente vai observar quando ele realmente descreve de uma forma grotesca, né, as personagens e as suas características. Associa isso a elementos, né? Veja que a gente vai poder analisar aqui elas sempre vistas como essas fêmeas lascivas, né? E é claro, isso é a forma da biologia se fazer presente dentro do naturalismo. A alternativa correta, letra E. Vamos para o Raul Pompeia, chegamos aí aos nossos 10 minutinhos finais da nossa aula. Raul Pompeia, gente, é um escritor bem interessante aí. Vamos identificá-lo dentro das polêmicas. Inclusive, é um autor que discute uma temática extremamente delicada para os padrões da época, né? Hoje, ainda temos um preconceito forte em torno da sexualidade, principalmente homoafetiva, mas a gente já tem um processo de melhor, vamos dizer assim, exposição dessa situação dentro das várias camadas da nossa sociedade. Mas vamos voltar para uma sociedade patriarcal, conservadora e tradicional, que é a sociedade do século XIX, em que Raul Pompeia escreve aí essa mistura de realismo com naturalismo. A sua trajetória de vida, né, foi ser também um autor que viveu da literatura e da escrita, jornalista, foi contista, cronista, romancista e orador. E principalmente foi um dos homens mais polêmicos do final do século XIX. A sua obra mais relevante e mais expressiva é o Ateneu, publicado em 1888. Não é a preguiça, o inimigo é a imoralidade, né? E aí a gente vai lembrar a criticidade que esse autor vai fazer em torno desse universo cheio de situações que nós vamos encontrar. Também tem em quadrinhos, em várias editoras fizeram várias versões. E o Ateneu é a obra mais emblemática de Raul Pompeia. Foi publicada em 1888 no Gazeta de Notícias, em forma de folhetins. Segundo os estudiosos, trata-se de um romance autobiográfico. Nós vamos encontrar ele construindo um personagem chamado Sérgio, que apresenta a narrativa em primeira pessoa. E aí ele apresenta a sua trajetória de vida. Para escrever essa obra, o escritor se inspirou nos anos em que esteve matriculado no colégio interno. E o romance relata a história desse jovem Sérgio durante os anos que esteve no colégio interno. E aí, olha, temas a ser discutidos em O Ateneu: homossexualidade, importunação sexual, né, bullying, né, questões relacionadas a várias situações de sexualidade que ainda podem ser trazidas aos dias atuais. Sérgio é o narrador principal e faz aquilo que seria, ó, a exposição de todos os seus, dos anos em que viveu ou do ano que viveu lá no Colégio Ateneu. Ateneu, gente, é um colégio específico para meninos, muito comum durante a educação tradicional do final do século XIX, onde somente os rapazes eram aí orientados a concluir os estudos. Existiam colégios onde as mulheres, quando eram educadas, elas eram educadas dentro de casa, mas os rapazes eles iam para esses colégios em que eles aprendiam todas as questões relacionadas ao conteúdo e aos comportamentos, né? E eram escolas em que só se frequentava meninos, tá? O Aristarco Argolo de Ramos, ou Caranguejola, é o diretor do internato, né? Da escola chamada Ateneu. É um homem muito rígido e vaidoso, tá? Dona Ema é a esposa do Aristarco, grande figura-se como uma mãe para todos os alunos, é uma espécie de contraponto, né, àquilo que seria a rigidez do seu marido. Egbert seria aquele que teria um envolvimento, né,
com o Sérgio, mas depois das férias eles acabam se distanciando. Tem a Ângela, que é a funcionária do Ateneu, que desperta os desejos sexuais desses alunos que estão lá na sua fase maturacional, na sua adolescência, com os seus hormônios aí se amadurecendo. Sanches é o garoto mais velho que Sérgio representa, mais velho que Sérgio, e representa o bullying, a intimidação e principalmente o abuso sobre os mais novos. E o Bento Alves é um dos amigos de Sérgio que era mais pegajoso e carinhoso. E aí a gente vai poder perceber que essas relações afetivas, né, que aconteciam dentro do nosso colégio, faz com que a gente possa encontrar questões delicadas aí entre esses autores. Bom, as características do nosso personagem, do nosso narrador, é apresentar um vocabulário rico, mas como ele era jornalista, ele tentava buscar o máximo possível de uma linguagem objetiva e clara, tentando trazer aí para as suas manifestações aquilo que seria esse dado, vamos dizer assim, jornalístico, a impessoalidade, a imparcialidade. Agora, é uma narrativa cheia de detalhes, né? Onde ele pormenoriza todos os comportamentos, espaços, onde ele gosta de trazer todos esses detalhes. Para um bom naturalista, isso é importante, porque era preciso você ter uma noção do ambiente e do momento em que eles estavam vivendo. E quanto mais detalhes, melhor para o julgamento que o público poderia fazer na tentativa de encontrar essas razões. Nesse caso aqui, por que a obra ela é tida como uma obra, vamos dizer assim, realista? Pela abordagem dos elementos psicológicos, os traumas, as frustrações, todo aquele universo pesado de pensamentos e questionamentos que essas crianças têm diante desse elemento que seria as suas vidas pessoais. E aí, dentro daquilo que seria o traçado naturalista, a questão da sexualidade, da homoafetividade, desses desejos lascivos, desenvolvimento sexual, importunação sexual, que a gente vai encontrar dentro da história, lembra os temas preferidos do naturalismo. E aqui a gente vai encontrar uma questão mesmo de distorção, de discriminação. Não só de racismo, mas de bullying mesmo, né? Os mais velhos praticam essa violência contínua contra os mais novos, oprimindo, né? Construindo uma relação masoquista de sentir prazer em ver o sofrimento daqueles mais novos e temidos aí. A gente vai poder analisar, olha, essa situação como sendo uma situação extremamente complexa, em que se discute questões importantes aí para o nosso autor, aí o Aloysio de Azevedo, tá? Inclusive, gente, o Aloysio de Azevedo, com essa obra, ele foi muito questionado a respeito dessa, vamos dizer assim, situação em que ele apresenta esses relacionamentos tão próximos de uma homoafetividade que acontecem dentro da escola, né? E ele enfrenta essa acusação por conta de, principalmente contra ele, que vinham de um desafeto que ele tinha dentro da sociedade, que era o Olavo Bilac, né? Que o acusa aí de ser um invertido. Esse era o termo que se utilizava na época para as pessoas que tinham esse direcionamento sexual. E aí a gente vai ver que parte de uma briga pessoal entre eles, ele depois acaba ridicularizando quando o Olavo Bilac também tem uma situação vexatória, né? Ele, dentro de um momento de loucura juvenil, ele acaba tendo comportamentos necrófilos, né? Quando era estudante na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E aí isso cai no jornalismo do Aloysio de Azevedo e é uma
troca, vamos dizer assim, de acusações, de necrofilia com homossexualidade, que acaba fazendo a alegria daquilo que seria os fofoqueiros de plantão. Mas, infelizmente, a situação acaba evoluindo para uma situação de instabilidade, depressão por parte do Raul Pompeia muito forte, que não consegue se desvencilhar daquilo que seria essa, vamos dizer assim, essa rejeição da sociedade por conta de seu posicionamento, né, adotado na época, que era visto de uma forma extremamente preconceituosa. Acaba numa atitude impensada, tirando a própria vida, por não aguentar aí todo esse preconceito em relação à sua atitude, ou pelo menos dos seus comportamentos a quem ele a quem ele trabalhava. Então, a gente vai poder perceber que eram obras que acabam se tornando emblemáticas dentro da literatura produzida no naturalismo, né? Autores muito interessantes que reproduzem aí hoje a face com que a gente tem de uma linguagem mais aberta, de um esclarecimento, de uma tentativa de posturas antirracistas, homofóbicas, né? Porque a gente tem que ser, antes de tudo, antipreconceituoso. A gente vai poder perceber que essas narrativas elas trazem esse perfil de uma sociedade racista e preconceituosa, homofóbica, que tínhamos no século XIX, tá bom? Mas fica aí a dica de leituras para vocês poderem ter esse conhecimento a respeito dessa sociedade que já se modificou e que a gente luta para se modificar aí mais ainda e trazermos uma justiça a todos, tá bom? Nossa aula de hoje foi sobre naturalismo, trouxemos dois grandes nomes do naturalismo brasileiro, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia, e fizemos uma abordagem de algumas questões e também trouxemos aqui informações sobre as principais obras. Me despeço de vocês, desejando a vocês uma ótima semana e a gente se encontra na próxima aula, gente. Tchauzinho!